Salve, salve empresários, salve, salve empreendedores, ou melhor, vencedores e sonhadores. Aqui Renato Naldi gravando mais um episódio do podcast do Change Network. Que honra tê-los aqui acompanhando conosco. Primeiramente, gostaria de lembrar vocês aqui de se inscrever no canal e de ativar aqui o sininho, porque de forma semanal a gente disponibiliza aqui sempre uma conversa de empreendedorismo, uma conversa de motivação, uma conversa de rotina, enfim, uma conversa que pode ajudar você aqui na sua vida empreendedora. E hoje eu vou falar com o filho do senhor Arthur e da dona Maria. Ele é casado com a Bibi e é pai da menina Isadora. É ele, Chico Zaltman, aqui no podcast. Chico, muito obrigado, meu irmão, por ter vindo aqui. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com você. É sempre um prazer estar com você, né? Não só aqui, como nas consultas também, né, Renato? É isso aí, Chico. A honra é toda nossa, irmão. Eu agradeço demais mesmo pela disponibilidade de estar aqui hoje conversando com a gente. Deixa eu te explicar como é que funciona o podcast, ô Chico. Quando eu criei o podcast, a minha ideia, na verdade, eu tenho descoberto que eram duas. Primeiro, teve a primeira ideia, que era entregar uma mentoria por episódio, porque eu quero saber onde você na sua vida acertou, errou, qual o caminho que você fez que deu mais certo, qual é aquele que deu maior dificuldade, para que eu aprenda a fazer. E eu descobri, no último episódio que eu gravei, que o meu segundo objetivo é me divertir. E hoje eu quero aprender um pouquinho com você e ter uma noite divertida. Você topa ter essa noite comigo? Topo, tamo junto aí. Então com certeza. Legal, Chico. Vamos com tudo então, meu irmão. Primeiro, eu gostaria aí que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua adolescência, da sua vida antes de se tornar aí esse profissional conceituadíssimo que você é aqui na Comarca e na região. Obrigado. Então, é o seguinte, Renato, poucas pessoas sabem, mas na adolescência eu tinha um sonho de ser biólogo. Então, minha primeira faculdade foi biologia. Eu fiz biologia porque eu sempre gostei de natureza, sempre gostei de meio ambiente, de animais. Então, eu fiz biologia, né? Que foi a primeira faculdade. E só depois de um longo tempo atuando como biólogo, que eu fui fazer a nutrição. Então, minha adolescência foi um momento assim eu tinha um foco na biologia e era decidido fazer isso. Mas depois, com o tempo, eu fui vendo que eu gostava mesmo de nutrição. E mesmo na biologia eu já gostava, porque o esporte sempre fez parte da minha vida desde criança. Sempre fiz arte marcial, depois com 15 anos comecei a fazer musculação, então sempre gostei muito de esporte. Na época não tinha muita informação, então a gente tinha que buscar informações na banca de revista, comprar revista, não tinha internet ainda, então eu já me interessava por revistas que falavam sobre nutrição e já pesquisava isso. E na faculdade de biologia, as pessoas já me perguntavam sobre nutrição. Oxi! Porque eu já gostava muito. Ainda quando estudante de biologia. De biologia, porque era assim, era muito raro na época alguém levar Hoje é muito comum uma pessoa levar uma marmita, né? Eu levava uma marmita e os outros estudantes, mas o que é isso aí? Você está comendo batata com ovo? Por que é isso? O ovo é por quê? É proteína, batata é carboidrato, complexo. Então eu já explicava e muita gente já perguntava isso, né, na época. Mas só depois... E isso a gente está falando em que ano, Chico, mais ou menos? Isso, mais ou menos, 1998. 1998. Caramba, Chico. Faz tempo. E a nutrição fui fazer depois de um tempão. Eu comecei a faculdade de nutrição em 2008. Caramba, em 2008. Cara. Né? Mas você atuou como biólogo? Atuei como biólogo 5 anos. Eu atuando como biólogo, eu tratava petróleo contaminado. Eu prestava um serviço para a Petrobras e eu tratava petróleo contaminado com bactéria. Eu fazia análise microbiológica do petróleo, do óleo diesel. Que louco! Em várias cidades do país, né? Macaé, Rio de Janeiro, fui para Santa Catarina, São Sebastião, então eu ficava rodando muito o país inteiro e fiquei 5 anos trabalhando como biólogo.
né? Que Foi doido, legal, Chico. foi bacana, entendeu? Aham. Só que Mas depois quando você. Só para entender aqui, peraí. Você fez biologia e você gostava de nutrição. eu gostava de nutrição, isso. Aham. E você se formou em biólogo e trabalhou nisso. E trabalhou em uma empresa conceituada, né? Conceituada. Que seria o sonho de muita gente hoje. Era uma multinacional, chamava Aham. GE Betts. A General Electric comprou a Betts Dearborn Aham. e montou uma empresa que prestava serviço para a Petrobras. Que Então, doido, cara. tinha feito uma pós em Aham. meio ambiente e tinha feito também um estágio no Rio de Janeiro, Ah, no centro de pesquisa da Petrobras. tá. Então, no estágio, como eu era muito dedicado, selecionaram 2 pessoas para esse emprego. Eu estava entre as 2 pessoas Que e top. comecei a trabalhar com isso. E fiquei 5 anos trabalhando como biólogo, Aham. né? E fazendo análise microbiológica de petróleo, de óleo diesel, dando laudo de Aham. bactéria, né? E aplicando biocida. Então, foi uma etapa de aprendizado. Tá. Ô, Chico, não precisa falar em valores, mas na época você trabalhava lá, a grana era boa? A grana era boa, só Ah, que é o seguinte, assim, eu não estava muito, assim, eu não estava muito satisfeito porque eu tinha uma vontade de poder ajudar as puta, que pessoas, top, cara. de atender, assim, Entendi. eu tinha um outro sonho, né? Porque Aham. ali era só eu e as bactérias, a análise do petróleo. Eu queria Queria ter gente. eu queria gente, eu queria lidar com pessoas. Então, eu já tinha meio que um sonho, mas não estava consolidado ainda, que era Aham. nutrição. Eu estava meio indeciso, né? Entre nutrição, ou fisioterapia, ou farmácia, ou educação física, mas eu gostava muito, muito da nutrição. Então, estava pendendo para esse lado, né? Aham, entendi. Então, Mas quando você começou a fazer nutrição, você ainda trabalhava? não, não. O que Ah, que aconteceu, né? Depois de 5 anos trabalhando, eu peguei conversando com meu chefe, que era muito amigo meu, eu falei, certo. olha, eu não estou querendo mais trabalhar aqui, eu queria fazer uma outra coisa, não sei, não estou muito satisfeito. Aham. E aí ele concordou, ele falou, olha, Chico, faz, né, o que seu coração mandar aí. Tá. E aí o que aconteceu? Eu acabei saindo, eu acabei me desligando da empresa. Aí eu voltei para E Guaratinguetá. você tava onde Eu na estava no época? Rio de Janeiro. Tá. Então eu voltei para Guaratinguetá e eu falei, eu queria alguma coisa fixa que eu pudesse fazer uma faculdade, porque naquele Você emprego queria um trabalho. eu queria um Aham. trabalho para eu poder fazer uma Pagar a faculdade, para faculdade. poder pagar a faculdade. E aí foi na época que eu já gostava muito de nutrição e eu já tinha feito uma pós em fisiologia do exercício. Então era uma pós que tinha muita coisa da nutrição. Ô, Chico, até agora, eu já vi. Você fez 2 pós. Eu tenho na área de biologia, eu tenho análise e avaliação ambiental, Aham. e na área de nutrição, eu tenho fisiologia do exercício, eu tenho pós em ortomolecular, em fitoterapia, e agora eu estou fazendo uma em metabolismo e emagrecimento. Que top, irmão. Eu acho que estudar não pode E parar, que cara. legal. E uma você fez antes mesmo de fazer a nutrição. Antes de fazer a nutrição, eu fiz porque eu sempre fui muito hiperativo e final de semana, essa pós eu fiz quando eu estava trabalhando na refinaria de Cubatão. Tá. Então eu pensei, puxa, final de semana eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu ingressei nessa pós que eu olhei que tinha e era a pós em Santos. Eu fiz 1 ano e meio, que foi a pós de fisiologia do exercício. E tinha muita coisa da nutrição. Aham. Então foi ali que eu comecei a meio que ficar apaixonado. Falei, nossa, eu comecei a ver que tinha disciplina, que era a parte de nutrientes, e comecei a gostar mais ainda, né? Porque eu fiz essa pós como um hobby porque eu gostava do esporte. Aham. E aí acabei me interessando. Aí, depois, quando eu me desliguei Certo, aí você voltou para quando eu voltei Guará. para Guará, eu fiz eu bolei um projeto para terceirizar um segmento que era uma rede aqui de farmácias, que era a Farmácia Santo Antônio. Certo.
E aí eu apresentei esse projeto para o seu Zé Luiz, né? E ele topou que era um projeto para segmentar o setor de suplementos dentro da farmácia, para fomentar, aumentar a venda, para começar a divulgar isso. Isso em meados de 2007. 2006, 2007, mais ou menos. Ah, entendi. Aí, pô, e na época essa questão de suplemento era baixo, né? Era baixo. Não tinha muito mercado, Não né? tinha muito mercado, mas daí, o que eu fiz? Eu fiz muita divulgação, muita. Eu ia nas academias, levava uma refresqueira para fazer degustação, explicava sobre o whey protein, explicava sobre os suplementos, e o pessoal começou a ir na farmácia para conversar comigo, eu ia na rádio, falar sobre suplementação, e aí o pessoal começou a me procurar para ter orientação, né? Para que serve isso? Isso aqui é bom para quê? Olha, eu faço natação, você acha legal? Eu orientava as pessoas e dessa forma foi crescendo muito o setor de suplementos dentro da farmácia. Eu fiquei 5 anos na farmácia, 5 anos. Caramba! E ao mesmo tempo eu saía da farmácia e à noite ia para a faculdade de nutrição em Taubaté. Entendi. Aí eu consegui ingressar na nutrição por conta desse emprego fixo. Que eu fiquei aqui, né, em Guará, e eu consegui ficar fixo aqui e ingressar na nutrição junto. Aí eu consegui fazer os dois ao mesmo tempo. Puta, que legal, cara. Que vitória, né? Assim, a gente escuta muitos cases de pessoas que não estão satisfeitas com aquilo que fazem, e só que levam uma vida inteira fazendo aquilo que não gosta. Exato. E eu estava assistindo até um vídeo esses dias, e o Cortella, ele dizia assim, a melhor forma de você não fazer nada é você achar que nada precisa ser feito. Então, assim, eu vejo que você insatisfeito com aquilo que fazia, a grana compensava. Mas você insatisfeito com aquilo, você falou, não, peraí, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer o que eu gosto e eu vou fazer o que eu gosto, então eu vou voltar para casa e vou arrumar um trampo só para pagar a minha faculdade e eu vou fazer o que eu amo. Foi exatamente isso, Renato. Assim, foi o que motivou. Eu falei assim, ó, se eu voltar para casa, se eu puder voltar para casa e ficar fixo em Guará, porque o outro emprego não possibilitava isso. Eu ficava circulando, cada hora em uma cidade. Eu vou conseguir fazer uma faculdade, outra faculdade, e eu vou fazer o que eu gosto. Eu tinha esse sonho de fazer alguma outra coisa. Alguma coisa de esporte. Exatamente, relacionado ao esporte, que eu pudesse ajudar as pessoas, que eu pudesse ver resultado, diferente do resultado que eu vi ali. O resultado que eu vi era assim, olha, a gente conseguiu zerar a quantidade de bactérias do tanque de óleo diesel com a aplicação do biocida, eu apresentava o laudo, mas eu não estava satisfeito com isso. Entendi. Então aí foi quando eu comecei a ir para essa área da nutrição. Entendi. E quando você foi para a área da nutrição, você se formou, você fez? Então, foi muito louco isso. O que aconteceu? Quando eu me formei, já fazia 5 anos que eu estava na farmácia, eu já estava bem conhecido em Cruzeiro, por Guará, suplemento, né? Por suplemento, pela parte de suplementação, por orientar, porque a farmácia, o pessoal me divulgou, olha, a farmácia Santo Antônio tem um fisiologista do exercício, graduando em nutrição, que vai te orientar. Então, foi assim, quando eu me formei, aconteceu um negócio que até hoje eu conto aí pro pessoal, que foi muito legal. Eu estava com uma lista, Renato, de assim umas 25, 30 pessoas, 25, 30 nomes, de pessoas que queriam fazer uma consulta comigo. Então é o seguinte, eu me formei já com essa listinha, e aí eu falei, olha, já tenho... Porque o que acontecia? Eu sempre fui muito certo no seguinte, o pessoal fala, Chico, eu monto uma dieta. Eu falei, não, eu tenho que me formar, não é certo, eu preciso me formar, não posso montar, eu posso te orientar, olha, toma whey, toma isso, mas montar prescrição só depois que eu me formar. Então, quando eu me formei, eu já estava com essa lista. Então, foi bacana, eu já comecei logo na sequência, eu me formei, a hora que eu colei grau, no dia seguinte eu já estava atendendo, que foi em 2013. Então foi muito rápido, né? E assim, foi muito gostoso, porque minha esposa me ajudava muito na época, né? Porque eu comecei, Renato, assim, se eu contar como comecei, foi assim do nada, que eu não tinha nem lugar para atender. Eu comprei um adipômetro,
peguei uma bioimpedância cara que eu não podia pagar na época e financiei a bioimpedância, que era o preço de um carro, que foi um negócio super legal. E aí, o que aconteceu? Eu tive que atender numa sala que eu dividia, assim, eram 3 dias à noite, eu dividia essa sala com uma psicóloga. Entendi. Que a minha rachava aluguel. Rachava aluguel. Minha esposa falou assim: olha, Chico, tem essa sala de uma psicóloga que eu conheço, e aí você pode atender lá à noite. Eu falei: caramba, e quem vai ser minha secretária? Tem secretária? Não, eu vou te ajudar. E ela me ajudava. Oi, Vivi. Foi. Que legal, cara. Então, você se formou e já iniciou aí uma vida empreendedora. Já iniciei. Sem grana, mas com sangue no olho. Sangue no olho. Comecei a trabalhar. E é interessante que eu estava na farmácia ainda. Então, eu trabalhava na farmácia de dia, entendeu? Aí, atendia 3 dias à noite. Só que começou a aumentar muito o movimento. Muito. Porque eu comecei a fazer um trabalho bacana na época da nutrição esportiva, não tinha isso aqui na região. Então começou assim, aparecer muita gente, começou a aumentar demais. Daí eu acabei saindo da farmácia para atender todos os dias. Então eu acabei saindo e ficando só na nutrição, que foi assim, eu migrei só, né? Foi no começo, esses 3 dias que eu atendia, depois de 1 mês, 2 meses eu já estava só no consultório. Só fazendo isso. Tinha me desligado da farmácia. Quanto tempo? Depois de uns 2, 3 meses. Eu fiquei uns 2, 3 meses. Depois eu me desliguei. Eu falei com o seu Zé Luiz, na época, que era o dono da rede. Falei, Zé Luiz, preciso ir só para a clínica. Ele falou, vai para a clínica lá que você tá bem, você vai deslanchar. E eu acabei indo só para a clínica. Entendi. E nesse momento você atendia sozinho? Você atendia em um lugar? Como é que... Então, era um lugar, né? Era um consultório do Dr. Cristiano, que é oftalmologista, né? Era aqui na Rua Feijó, aqui perto. Então, era um consultório que atendiam vários profissionais. Eram todos, a maioria era tudo psicólogo, né? Acho que só eu de nutricionista. Aí eu comecei dividindo com essa psicóloga, mas depois aí depois eu senti a necessidade, começou a aumentar o fluxo, eu precisava atender todos os dias, eu acabei mudando de clínica. Eu fui para uma outra clínica, que era junto com um estúdio de Pilates, que ficava na Lar Martim de la Mare, que chamava Profísio. Aí eu fui para outra clínica e comecei a atender o dia inteiro. O dia todo. Inclusive sábado também atendia. Caramba, Chico. Todo sábado atendia. Renato, bombou assim muito, porque eu tentei fazer um trabalho muito, assim, tentei caprichar muito, sempre quis dar o meu melhor. Eu falei, não, eu tenho que fazer o meu melhor aqui, mesmo eu não tendo muito conhecimento, sou recém-formado, eu tenho que continuar estudando e dar o meu melhor, eu tenho que caprichar, porque eu acredito muito que o boca a boca, né, você fazendo um bom trabalho, um trabalho sério, é a melhor propaganda. Então começou a aumentar bastante, aumentar muito. E foi uma época que também eu acabei empreendendo e abri uma loja de suplementos, né? Acabei trabalhando com comércio, tive loja de suplementos, tive um empório, então acabei depois saindo do comércio, mas foi uma época que eu tive isso também. Em paralelo com a clínica, né? Minha esposa ficava na loja e eu ficava na clínica ali. Já tinha expertise já com suplemento? Com certeza, já tinha trabalhado muitos anos com suplementação, né? Então, foi muito legal que, assim, eu me senti realizado, porque é tudo que eu sempre sonhei, que era, assim, poder ver as pessoas voltando com resultado e ajudando as pessoas, estava acontecendo. Então, eu estava, assim, me sentindo realizado, falando assim, nossa, eu ficava assim, no começo era um fato até engraçado, que eu não conseguia nem me controlar. A pessoa emagrecia lá 6 quilos, eu vibrava, parecia que tinha acontecido um gol. Nossa, então, porque era muita emoção, eu comecei a gostar muito do resultado. Certo. E, ao mesmo tempo, eu ficava triste, meio chateado, às vezes bravo, quando a pessoa não tinha resultado. Então, assim, me entreguei mesmo, realmente, ao consultório, é o que eu amo, né? Até hoje, aí vai fazer 10 anos que eu atendo, eu amo isso. Puta, que legal, Chico. Eu, na verdade, eu sou uma prova também do seu trabalho, né? Do empenho e tudo mais, porque hoje a gente tá, eu falo a gente por conta que
sou eu e minha esposa, né? Mas a gente está muito envolvido com essa questão Eu de sei. esporte. E eu me lembro que no começo do ano, aqui eu deixo até a dica pro pessoal aí, no começo do ano eu falei, poxa, eu preciso fazer uma dieta, eu preciso cuidar da minha saúde, mas eu não consigo, eu tentava, dava aqueles tiros rápidos, né, curtos, ficava uma semana, 2 semanas, um mês e parava. Daí eu falava assim, puta merda, eu preciso de alguém que faça que eu não passe fome e que alguém que me acompanhe para eu ver o resultado em numerinhos ali, Isso é né, nos importante. números. E, poxa, eu me lembro o primeiro mês que eu fui em você, aí eu voltei depois de 30 dias e eu vi os Foi um números. resultado top, com certeza. Aí eu vi os números, e quando eu vi os números, eu falei assim, puta merda, cara, é isso. Aí o que eu sempre digo aqui, Chico, que o que mais motiva um ser humano é o resultado. Então, nada adianta o esforço se você não vê o resultado. É a mesma coisa de você. Tem até um vídeo engraçado de uma pessoa dando umas braçadas na água assim, dá um monte de braçada e não sai do lugar. Mas o cara tá se matando ali e não foi para lugar nenhum. Então, falo, não adianta trabalhar muito, você precisa trabalhar certo. Então, precisa ver o resultado. E com você eu consegui Perfeito, ver esses Renato. resultados justamente por conta dessa biopedância e tudo mais, o Sim, acompanhamento. importante, importante, né? Eu falo isso para os pacientes, né? Às vezes o paciente ele tem aquela resistência, o Chico, mas vou ter que parar de tomar cerveja ou comer isso aqui. Eu falo, olha, é o seguinte, por enquanto você está assim, mas na hora que você vê um resultado, você não vai querer mais fazer isso, porque você não vai querer estragar seu resultado. Você fala assim, olha, e isso acontece direto, a pessoa mudar o hábito, fala, Chico, ei, tá comendo lá o que você gosta? Chico, eu não tô nem querendo, que eu tô gostando tanto do que eu tô vendo no espelho, eu tô gostando tanto do jeito que eu tô me sentindo, que eu não tô querendo mais. Então, eu sempre falo que isso é um sintoma que uma hora vai aparecer, e quando aparecer, vai ser muito mais fácil mudar o hábito. Irmão, é uma coisa que eu até falei com a Mayara semana passada, semana retrasada. A endorfina vicia, né? Muito. Agora a gente começou a fazer calistenia. Então, veja, eu malho de manhã e faço calistenia à noite 2 vezes por semana. E a gente fica numa adrenalina para fazer calistenia. Aí eu tô correndo, porque eu tenho aquele objetivo, não divulguei ainda, porque eu quero ver como que vai reagir meu corpo, mas eu tenho um objetivo aí pro final do ano que vem, talvez. E então eu quero correr, eu quero fazer tudo de força, eu quero testar realmente não o limite, mas tudo que o meu corpo pode me entregar. E pô, a gente fica numa adrenalina de falar, amanhã eu Sim, vou malhar, amanhã eu vou correr. é É um gostoso. negócio esquisito até, o Chico. É gostoso, é viciante, né? A atividade física tem muitos benefícios, traz um bem-estar imenso, né? A atividade física não tem só benefício para o bem-estar, né? Tem benefício para autoestima, para quem tem dor crônica, para um monte de coisa, né? Atividade física é importante para a longevidade, né? Sim. Então a gente tem que se movimentar, né? A gente não foi feito para ficar parado. Acho que a hora que a gente começa a ficar parado, sedentário, nosso corpo vai sendo desprogramado. Ah, vamos deixar esse osso fraco, poroso, ele não precisa mais desse osso forte. Vamos acabar com essa massa muscular, aí vem a sarcopenia, ele não precisa disso aqui. Aí quando começa a instalar doença, começa a diminuir longevidade, né? O Chico, parece até. Eu não acreditava no que eu vou falar aqui agora, tá? Mas eu tô falando a verdade, pessoal. Eu sempre me preocupei muito com a estética. Então eu malhava porque eu queria, conseguir tirar a camisa no final de semana de calor. Uhum. Essa é a verdade, hipocrisia de lado. Só que eu comecei a ver resultado de verdade quando eu comecei a me preocupar não só com a estética, quando eu comecei a me preocupar um pouquinho mais com a saúde, um pouquinho mais com o bem-estar do corpo, de eu me sentir bem assim com o corpo, não de tirar a camisa, mas de ver que eu consigo, por exemplo, subir os 8 lances de degraus aqui de escada aqui no escritório, e tá bem de eu conseguir fazer uma corridinha aí de 30, 40 minutos, e tá bem de eu conseguir fazer um treino de natação, e tá bem conseguir fazer uma trilha, de repente ir pra roça e conseguir caminhar lá.
e tá bem. Então, realmente mudou. E isso foi uma virada de chave para mim, porque eu tô aí há uns, sei lá, 9 meses, 10 meses direto fazendo esporte e eu não vejo momento nenhum, não vejo nem a curto nem a longo prazo eu parar com isso. Eu acho que realmente virou um estilo de vida. É isso importante, né? As pessoas terem essa consciência que tem que virar um estilo de vida. Porque na hora que virar um estilo de vida, na hora que a gente vê que começa a melhorar tudo que você falou, né? Essa qualidade de vida, que melhora a saúde, que melhora tudo isso, você não para mais, você não vai conseguir ficar mais sem. Um cara que vai lá, faz 30 anos que ele faz aquele supinão pesado que coloca aquela. Ele não consegue ficar sem aquilo. Ele passa mal, entendeu? Sim, Ele é tem isso que aí. treinar, ele gosta daquela endorfina de colocar carga, Aham. né? Gosta daquela dorzinha do ácido É. lático, depois aquilo ali é importante, né? Aham. Você se sente vivo, Sim. é saúde. É muito doido, porque, por exemplo, como eu disse, terça e quinta a gente faz calistenia e normalmente quarta e sexta a gente acorda quebrado, né? Quebrado. Aí a gente acorda assim, eu falo pra Maria, e aí, tá com dor no corpo dela? Tô, que delícia. Puta, É tô, que muito bom, delícia, é cara, é muito isso boa essa mesmo. sensação. Ô Chico, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que eu nunca fiz no escritório, lá no consultório, poxa vida, eu acho que é o momento aqui a gente falando de saúde. Explica um pouquinho sobre essa tal dessa gordura visceral, irmão, porque, pô, a gente escuta. Eu atendi um cliente essa semana até, eles falaram pra mim, é um casal, eles falaram, poxa vida, eu fui fazer uns exames, doutor, e meu corpo tá de velho, eu tô com gordura visceral. E eu, poxa, o que que é isso, cara? Então, Renato, é o seguinte, a gente tem dois tipos de gordura no corpo, né? Tem a gordura subcutânea, que é a Aham. gordura, por exemplo, do braço, da perna, e tem aquela gordura visceral, que é aquele abdômen globoso, aquela gordura, tipo aquela barriguinha de chope, Ah, aquela gordura é interna isso que que é gordura acumula entre os visceral, órgãos então. vitais. Aquela Ah, gordura, ela é uma gordura perigosa, ela é uma gordura inflamatória, é uma gordura que faz mal, porque ela acumula entre os órgãos, acumula no fígado, né, causa esteatose hepática, ela gera uma resistência insulínica, né? Então aumenta o risco de doença cardiovascular, de infarto, de acidente vascular cerebral. Então é uma gordura perigosa, é uma gordura que ela libera uma citocina inflamatória que chama TNF-alfa. ah, Essa citocina inflamatória sai fazendo uma bagunça no corpo inteiro da pessoa, né? Então, isso é muito prejudicial. Então, essa gordura visceral, é importante reduzir isso, né? Para melhorar a longevidade, porque se você tiver uma gordura visceral aumentada, você corre sérios riscos, né? De doença cardiovascular, de ter uma diabetes, de ter algum problema de saúde. Então, é uma gordura que sempre eu estou frisando para os pacientes, né? Porque na bioimpedância aparece lá grau de gordura visceral, que vai de 1 a 9. tá. Às vezes o paciente vai lá e não sabe disso. Olha, você está com 16 de gordura visceral, É tá? muito. É muito. Então a gente precisa diminuir isso, precisa diminuir, porque vai melhorar muito aí a sua saúde, vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Eu falo, a gordura do braço, ela não te faz mal, ela é só esteticamente feia. Só Entendi. que a visceral é a pior gordura que tem. Essa a gente precisa diminuir sempre para ter mais saúde. Entendi. Você disse que a gordura visceral ela sai É que misturando tudo. ela libera citocinas O inflamatórias. que É é como isso, se, Chico? citocinas inflamatórias é como se fosse ali mensageiros que vão ali fazendo uma bagunça no organismo. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, todo dia a gente forma coágulo no sangue. Tá. Então, a gente tem mecanismos fisiológicos para quebrar esse coágulo, que é a Aham. fibrinólise, é a quebra do coágulo. Quando você tem um aumento de citocinas inflamatórias, Que é causado por conta da do gordura gordura visceral. visceral, você começa a perder, o organismo começa a perder a habilidade, Capacidade. a capacidade, a habilidade de quebrar o coágulo. Então Entendi. aumenta a chance, né? Então isso é ruim. E fora isso, é o seguinte, essa inflamação crônica de baixo grau, né? Que é ocasionada pela gordura visceral aumentada, pela obesidade, é uma inflamação que ela é péssima, né, a longo prazo. Você imagina, né, uma inflamação de baixo grau, mas
anos, então aumenta muito, muito, muito o risco de mortalidade. Então não é assim, a gente sempre tem que combater isso. Gordura visceral é o oposto de saúde, se estiver aumentada. Entendi. E isso daí a gente controla tanto com a nutrição e, obviamente, com o esporte. O esporte e a alimentação adequada. Uhum. Aí vai começar a perder gordura, né? Vai criar um déficit calórico, certo? Né? Porque a gente começa... Como é que a gente perde gordura, né? A gente precisa o quê? Criar um déficit calórico. A gente precisa gastar mais caloria do que a gente consome. Entendi. Aí o corpo começa a pegar nas reservas, e aí ele começa a mobilizar essa gordura como fonte de energia e começa a perder gordura visceral, né? E então, aí começa a melhorar um monte de coisa. A gente vê em parâmetros do exame de sangue, melhora a insulina, melhora triglicérides, parte de perfil lipídico, colesterol, começa a melhorar alguns parâmetros, né? Também marcadores lá inflamatórios, como ferritina, que a ferritina é um marcador inflamatório que muita gente relaciona ela com excesso de ferro. Mas não tem nada a ver. Assim, pode ter a ver com excesso de ferro, mas como é que a gente sabe, né? É quando o ferro sérico está alto, quando a saturação da transferrina, que é o transportador, está alto. Então, aí você tem que correlacionar com outros parâmetros, né? Agora, muitas pessoas, né, com obesidade têm uma ferritina aumentada por conta dessa inflamação, porque a ferritina é um marcador inflamatório. Então, aquela gordurinha, aquela esteatose hepática, ou seja, aquela gordura no fígado que o paciente com obesidade vai ter, também eleva a ferritina. Então, aí o paciente, eu vou cortar carne porque minha ferritina está alta. Não precisa cortar carne. Você tem que emagrecer, você tem que desinflamar, você tem que diminuir a gordura visceral. Aí ele começa a diminuir gordura visceral e a ferritina baixa. Entendi. Poxa vida, rapaz. Que aula. Eu tô me sentindo mesmo numa aula aqui de nutrição, de superação também, porque essa sua migração de uma profissão, né, para outra pô, a gente não tá falando de qualquer profissão, a gente tá falando de um curso superior de 5 anos de pós-graduação no meio do caminho de entrega. Top, Chico. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você disse que desde que você começou a biologia, você já se preocupava com a nutrição, né? Sim. Mas nesses 5 anos que você trabalhou como biólogo, como que você descobriu o time certo de parar? Quando que você falou assim, poxa vida, é agora ou nunca? Ou foi do nada, assim, você acordou e falou, não, eu vou? Renato, assim, eu tava ficando muito desgastado, porque é o seguinte, eu sempre fui um cara que priorizei muito a qualidade de vida, me alimentar certo, eu sempre gostei de rotina. Certo. Eu sempre gostei, e eu não estava conseguindo mais fazer isso no trabalho que eu tinha, porque era assim, olha, amanhã você tem que ir pro Rio Grande do Sul. Ficava lá 4 dias, eu não tinha assim dia, às vezes tinha que ir domingo, Natal, feriado, eu não conseguia. Para você ter uma ideia, eu tentava levar comigo, assim, porque eu tinha uma picape que eu ia dirigindo, então para eu não ficar sem treinar, que eu passava mal de ficar sem treinar, eu levava umas anilhas, uns halteres. Não, peraí. Peraí, você levava eu levava anilha, halter e barra. Pra trampo? Pro trampo. Aí o que acontecia? Quando eu trabalhava meu trabalho, que eu ficava em hotel, eu montava ali os pesos no quarto do hotel e ficava treinando com barra, com anilha, com halteres. Caramba, aí depois tirava da bolsa uma lata de atum. Quando o pessoal ia sair para tomar cerveja, eu tirava uma lata de atum, fazia um sanduíche. Então, eu ficava assim, eu vou tentar fazer o melhor aqui, porque eu senão eu vou passar mal. Se eu ficar comendo errado aqui, e aquilo ali estava acabando, eu estava ficando estressado, eu não estava feliz e estava impactando o meu sistema imunológico também. Eu estava ficando gripado, com inflamação de garganta. Eu falei, chega, eu não quero mais isso, eu não estou feliz aqui. E foi o time para eu sair, né? Porque que coisa impactando. Louca, irmão, que coisa louca, porque você tá vendo, né, ô Matheus, enquanto você leva barrinha de chocolate bombom pro trabalho, o cara aqui leva vanilha, meu irmão. Isso é
sensacional, cara, sensacional. Aí você falou, poxa vida, realmente não dá, e você carregou esses 5 anos, então foi a carga desses 5 anos Foi mesmo. a carga dos 5 anos, e de repente eu peguei, eu falei assim, bom, eu preciso sair, mas eu tenho que ter alguma coisa certa. Aí nesse meio tempo eu já fui preparando o meu chefe, né, nesse trabalho, que Sim. era amigo meu, falei, ó, vou tentar arrumar. Aí foi quando eu Sei. fiz a transição para a farmácia, Aham. quando estava tudo certo, eu falei assim, olha, eu já arrumei um emprego lá, acho que agora não dá mais. Daí ele falou assim, ah, não, faz o seguinte, faz a última viagem para mim, que vou pedir para você ir lá para São Francisco do Sul. Aí eu fui para lá, fiz a última viagem, depois acabei saindo fora, porque eu não estava mais aguentando essa, vamos dizer, essa falta de rotina, falta de, assim, a qualidade de vida que eu queria, Entendi. eu não tinha, então foi isso. Entendi, que doido, cara. E, ô Chico, você então, desde 2013, são 9 anos de nutrição. Isso. Quase 10 anos Vai agora, fazer né? 10 anos, Vai isso ano fazer que 10 vem. anos de nutrição. Nesse percurso da nutrição, qual foi o momento mais difícil? Você enfrentou algum momento difícil? Ou você abriu, você já tinha sua carteira de clientes aí e, puta, tudo deu certo, Renato. Tudo deu certo, irmão. Foi porque fazia o que amava, fazia o que gostava e como é que foi? Não, não, Teve? assim, Ah, teve momentos difíceis, sim. Teve momentos, assim, é porque no início eu tinha mais uma formação na parte de nutrição esportiva. uhum. Eu não tinha muito conhecimento da área de patologia. Tá, patologia só para entender, Chico. Patologia? Doenças, assim, Tá, entendi, relacionadas, perfeito. né? Algumas doenças relacionadas a, nem tanto alimentação, mas algumas doenças que eu não conhecia muito, a fisiologia, vamos dizer assim, uma doença, uma síndrome do intestino irritável. Então, o que aconteceu? No início, aí começou a vir, começou a vir essas pessoas, e assim, eu não tinha um conhecimento ainda, então, assim, eu achei difícil por não ter esse conhecimento, só que daí o que, que eu fiz? Foi aí que eu comecei a buscar esse conhecimento para completar o leque, que Aham. eu senti essa necessidade. Então, essa dificuldade que eu senti, porque começou a surgir novos casos específicos que não eram muito do que eu estava acostumado, né? Entendi. Que eu acho que isso pode acontecer. Então, foi um momento que eu tive dificuldade, mas daí eu consegui superar, né? Porque daí eu comecei a Se estudar essa movimentar, parte, né? me movimentar para poder atender bem essa demanda, né? Para poder fazer um trabalho de qualidade. Foi aí que começou a dar certo também essa parte. Comecei a ver que essas pessoas que me procuravam tinham resultado. E aí eu comecei a gostar também, né? Comecei a migrar. Então eu acho que assim, não dá para você ser bom em tudo, tentar fazer. Tem casos que eu não atendo, por exemplo, eu não atendo criança, né? Criança é um Entendi. público que eu não atendo. Aí não atendo também, por exemplo, patologia mais importante, com câncer. Então eu costumo encaminhar para outros profissionais, né? Vegano também atendi poucos, Aham. mas eu acho que é uma área bem específica, né? Então acho que a dificuldade maior foi alguns casos mais complicados que eu tive que me entregar para poder conseguir ajudar e resolver, né, o problema da pessoa. Ô, Chico, tá me batendo uma curiosidade aqui, irmão. Você, pela história que você está me contando aqui, pela quantidade de estudo que você teve aí nesse percurso todo, desde 98, 98. é, você chegou aqui no nosso cenário, né, no nosso estúdio, e você falou para mim que, no meio de uma conversa aqui, você falou para mim que você tinha déficit de atenção, é isso? Como, não encaixou na minha cabeça aqui, ô Chico. Me Renato, explica isso, eu cara. vou te explicar o que acontece, né? Isso aí já vem desde a infância. Eu tenho que voltar um pouquinho mais Tá, para você então me entender. conta, me conta. O que acontece, né? Eu acho que tudo, assim, você acaba descobrindo alguma hora da sua vida, você acaba descobrindo. O Certo. que aconteceu, né? Na minha infância, eu lembro, sim, assim, até com um pouco de trauma, que algumas matérias, por exemplo, matemática, eu não conseguia prestar atenção quando a professora estava explicando. Aí, quando acabava a aula,
só eu que ficava lá, e a professora passando a borracha, soprando, não, tá tudo errado, faz de novo. E eu não tinha, assim, eu tinha que ter aula particular, eu tinha mais dificuldade. Só que quando era aula de ciências, eu ficava assim, ó, vidrado, a célula, porque o déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, tem um negócio que chama hiperfoco. Tá. Então, o hiperfoco é o seguinte, o que você gostar, você vai querer saber a fundo aquilo. É o hiperfoco. Então, o meu hiperfoco foi nessa área de biologia, de ciências. Eu comecei a ter esse hiperfoco, só que eu não sabia que eu tinha o TDAH. Eu descobri depois de velho, agora que eu tinha, porque minha filha de 8 anos foi diagnosticada com TDAH. Caramba, Chico. E aí é genético. Uhum. Aí eu comecei a relacionar, né? Nossa, eu comecei a estudar, dar uma olhada sobre TDAH. Eu falei, nossa, eu tenho isso, eu sempre tive isso, né? Então, assim, foi o que algumas matérias eu tinha muita dificuldade, que é matemática, química, física, porque a pessoa com TDAH é o seguinte, se você estiver falando alguma coisa que não interessa, ela vai estar olhando para a sua cara, mas vai estar pensando em outra coisa. Entendi. Então, aí agora, depois que eu descobri o meu hiperfoco, que era a área de ciência, já tinha descoberto já na época, e fui para nutrição, então é aquilo, quando eu estou numa aula, uma pós lá tá falando sobre o metabolismo de lipídio, eu tô assim, ó, eu não pisco, eu fico ali, pirando, né? Uhum. É o hiperfoco. Agora, se alguém estiver falando de alguma outra coisa, Chico, e aí a política, o futebol, aí eu já nem presto atenção, entendeu? Entendi. É o déficit de Puta, atenção. que legal. Assim, eu nunca tinha estudado, nunca estudei a fundo sobre isso. E, cara, que louco. Dá pra tirar, então, um mega de um proveito disso, né? Dá. Porque eu sempre falo, Chico, eu sou da seguinte opinião. Nós temos os pontos fracos e nós temos os pontos fortes dentro da gente. E a gente é educado a pegar os pontos fracos e focar neles para que eles aumentem aí para a gente não ficar com nenhum déficit. Por exemplo, matemática. Pô, sou mal em matemática, o que eu vou fazer? Vou estudar matemática. Você tira 10 de português, então você não precisa estudar tanto mais português, mas foca na matemática. E eu sou contrário a isso. Eu sou o oposto disso. Eu prego que você tem que pegar os seus pontos fortes e transformá-los em melhores ainda. Por quê? Porque se você pegar os pontos fracos e tentar elevar, você vai ser médio. Você vai ser mediano, você vai ser medíocre, porque você vai estar naquela linha normal. Agora, para você se destacar, você precisa pegar os seus pontos fortes e transformá-los em pontos melhores. E eu tô vendo isso em você aqui agora, porque por conta do TDAH. É o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Porque se tem o hiperfoco e se você tem a capacidade de pegar alguma coisa e hiperfocar naquilo e absorver de uma forma que ninguém ali vai absorver, cara, você vai se destacar. Vai. Essa é uma característica de pessoas que têm esse transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Se a pessoa souber trabalhar o que ela tem o hiperfoco, ela vai se destacar porque ela não cansa. Por exemplo, ela vai querer saber tudo, detalhes do que ela está aprendendo. Então, esse é o hiperfoco. Ela vai querer saber, mas por que aquilo? Então, e o meu hiperfoco é nessa parte, hoje em dia, que eu vejo que eu tenho hiperfoco, é mais nessa parte nessa pós que eu estou fazendo agora, de obesidade e metabolismo. Obesidade e Metabolismo. Então a gente eu começo a descobrir, né? Estou aprendendo bastante coisa nova, né, sobre um público que eu atendo muito, que é o público que mais me procura, que é o público que tem obesidade, precisa emagrecer. Ô Chico, mas o que acontece? Eu vejo muito na internet, eu vejo muito amigo meu, não amigo, mas pessoas próximas a mim falando assim: eu não consigo emagrecer, irmão. Não consigo. Tá fazendo dieta? Tô. Tá fazendo exercício? Tô. Você vai ver que você sabe que não tá certo. Qual que é a dica? Você consegue dar uma dica pra esse povo aí?
Renato, seguinte, assim, as pessoas geralmente que estão falando isso, não, realmente, igual você falou, não estão fazendo déficit calórico. Não tem como. Se tiver fazendo déficit calórico, emagrece. Mas o que acontece? Emagrecimento a gente não pode resumir só em déficit calórico. Eu vejo hoje em dia as pessoas falarem isso. Ah, quer emagrecer é só fechar a boca, faz déficit calórico. Gente, é muito complexo. O ser humano é muito complexo, é muito mais que um simples déficit calórico. Então, a gente tem que entender a fundo a fisiologia. Então, o que acontece? Com emagrecimento, às vezes a pessoa emagrece um pouco, só que ela não tem ideia o que vai acontecer fisiologicamente com ela. O que vai acontecer? Eu vou fazer um resuminho breve. Tá. O que acontece? Ela perdeu lá 5 quilos, um exemplo, e não consegue perder mais porque ela perdendo massa magra ou massa gorda, ela vai ter uma redução do gasto calórico dela em repouso. O metabolismo dela vai ficar mais lento. Entendi. E fora isso, o que acontece? Inevitavelmente ocorre o aumento da fome, porque a gente tem um hormônio que é a leptina, que controla o nosso apetite, e quando a gente vai perdendo gordura, a gente vai tendo redução da leptina, vai tendo aumento da grelina, que é o hormônio da fome. Então a gente grelina, que é o hormônio da fome. Então a gente vai tendo menos saciedade, mais fome. E outra coisa, o mesmo exercício que a gente fazia, que a gente gastava ali 250 calorias, depois de um tempo, nosso organismo fica mais econômico e aí você acaba gastando 200 para fazer o mesmo exercício. Entendi. Então, tem que procurar um nutricionista que entenda de fisiologia, porque você precisa muitas vezes fazer manobras para poder fazer o cara emagrecer e continuar emagrecendo. Algumas vezes tem que aumentar o aporte de caloria, algumas vezes reduzir. Então não é simplesmente só focar nisso, em caloria. É muito mais complexo. Entendi. Ô Chico, mas para ficar claro, como que eu sei quantas calorias eu gasto por dia? Então, assim, a gente consegue mensurar, né? A gente consegue mensurar o gasto calórico com base, né? A bioimpedância faz ela mensura isso. O que é bioimpedância? Explica aqui. Bioimpedância. É bipedância? Bioimpedância. Bioimpedância. É uma balança, né? Que ela passa ali uma corrente elétrica, você sobe a tetrapolar, ela passa uma corrente elétrica pelo corpo, e aí o que acontece? Onde tem músculo, o músculo é hidratado, e a água é um bom condutor elétrico, então a corrente vai embora. Quando encontra gordura, a gordura é desidratada, então faz aquela impedância, que ela faz aquela resistência. Então ela mapeia, ela consegue ver o que você tem de gordura, massa muscular, de água, e ela consegue mensurar o seu gasto calórico basal. O gasto calórico basal é a quantidade de caloria que a gente gasta em repouso, num período de 24 horas. Agora, o gasto total é o gasto que a gente tem que multiplicar o basal vezes o fator de atividade, que é o que a pessoa faz de atividade física, e o NIF, que são as outras atividades do dia a dia que a pessoa faz. Então a gente estima lá um gasto calórico tal, né? Então é uma estimativa. Em cima disso a gente vai trabalhar um protocolo, né? De perda de gordura ou de ganho de massa. Mas é com a bioimpedância. Com a bioimpedância, ou também existem fórmulas, né, que a gente consegue com a adipometria, com a antropometria, a gente consegue estimar isso também. Existem equações para a gente estimar também, né, taxa basal, gasto calórico total. Chico, e se eu chegar em você, numa consulta lá, chegar em você e falar assim, ô Chico, eu quero emagrecer e eu vou seguir a dieta que você me passar, só que eu não quero fazer exercício físico. Rola isso? Rola. De vez em quando rola isso. É bem complicado, Renato, porque o que acontece, né? Para você criar um déficit calórico numa pessoa que não faz atividade física, é mais complicado porque você vai ter que ter uma ingestão calórica muito baixa. Entendi. Entendeu? Então, assim, é o conjunto, não tem como. Eu falo isso para os pacientes. Você tem que treinar, você tem que se dedicar ao treino tanto quanto você se dedica à dieta. Tanto que eu falo, o melhor investimento que você pode fazer é procurar um educador físico, um profissional capacitado para te acompanhar.
Porque se você fizer a dieta certinho, mas não um treino fofo, um treino submáximo, você não vai ter um resultado, entendeu? Você tem que treinar com sangue nos olhos. E treinar e aí vai ter um resultado bacana. Fofo. Adorei isso daí. Puta merda. Daqui pra frente eu vou falar isso na academia. Que treino fofo. Sensacional. Ô, Chico, o que o esporte fez na sua vida, cara? Olha, o esporte, eu digo que ele revolucionou a minha vida. Eu não seria nada sem o esporte. Por quê? Assim, aí eu vou voltar lá para volto lá para a infância de novo para te contar. O que acontece? Eu tenho uma história assim, eu acho que nada que acontece, quase tudo que acontece na sua idade adulta pode ter uma relação com o que aconteceu na infância, né? Então, o que acontecia muito? Na infância, eu sofri muito bullying. Bullying, porque eu era gordinho. Eu era o Chico Baleia 10 sacos de areia. Então eu juntava a criançada, Chico, Baleia, 10 sacos de areia. Era o último a ser escolhido para o futebol. Tanto que hoje eu não gosto de futebol por causa disso, eu acho. Então, e por ter o déficit de atenção, a gente já fica meio, assim, já meio excluído, né? Aí o que aconteceu? Aí eu me lembro que tinha muito na época filme de Kung Fu, do Bruce Lee, e eu falei, quando eu tinha 8 anos, eu falei assim, eu assistia muito filme, né, que os caras se vingam. Eu falei pro meu pai na época, pai, me leva pro Kung Fu, quero fazer Kung Fu. Aí, porque eu queria fazer Kung Fu não só para emagrecer, mas para ficar forte, para enfrentar a molecada. Essa molecada que falava vou mostrar o saco de areia. Aí eu comecei a fazer o Kung Fu e fiz... o Kung Fu me trouxe muita disciplina. Eu fiz aí 7 anos de Kung Fu. Olha aí. Depois eu migrei para musculação. E eu migrei para musculação porque, assim, eu estava magro já, mas na época tinha um filme do Conan, tinha um filme do Rambo, então a gente queria ficar forte, né? Então comecei com 14 anos, depois a fazer a musculação, e aí comecei depois a participava de campeonato supino. Então o esporte é minha vida, né? Desde os 8 anos de idade, eu acho que esporte assim, me trouxe muito, agregou muito para mim, né? Assim, em termos de disciplina, né? Saúde e também as amizades que eu conquistei com o esporte, aquele ambiente gostoso, saudável que é a academia, né? E aí fiquei conhecido também, né? Também, isso foi antes da farmácia, mas fiquei conhecido já também, que relaciona um pouco a nutrição, porque eu ganhava bastante campeonato supino, o pessoal já perguntava, mas o que você está fazendo? Ah, tô comendo batata, tô comendo macarrão, aí tem uma relação também, né? Entendi. Você sabe, Chico, que esses dias eu cheguei na academia, eu chego na academia 10 para 6, mais ou menos, né? Eu chego 10 para 6 e a academia abre às 6. Só que de vez em quando a pessoa que abre a academia perde a hora, ela chega 10 para 6 e abre e eu consigo entrar junto com ela. Aí eu vou lá, acendo a luz e começo a malhar. Aí teve um dia que chegou uma pessoa lá que é amigo meu, né? Um colega lá de academia. Chegou, olhou pra mim e fez aquela... Poxa vida, eu queria estar tomando a água que você toma, hein? Eu falei pra ele assim, meu irmão, eu tomo a mesma água que você, só que eu tomo 1 litro a mais e 1 hora mais cedo. Por quê? Pensando nessa questão da dedicação, né? Tudo é atrelado à dedicação, porque com a dedicação você consegue alcançar os resultados que, pô, como eu disse já no começo, hipocrisia de lado, a gente quer ver resultado. Claro, com certeza. E pensando nessa brincadeira, nessa questão, você deve enfrentar bastante fatos engraçados ou inusitados, pelo menos, lá no consultório. Né? Você consegue contar alguma coisa pra mim, pra eu dar risada? Vamos lá, cara. Vou lembrar de alguns aqui. Bom, um fato muito engraçado, assim, que eu sempre conto, foi uma vez que eu tava, assim, tava no auge, treinando pra caramba, tava bem forte, aí tava uns 10 quilos a mais, aí tava atendendo um menino, né, o menino acho que era bem magro e ele tava com a mãe junto, aí a mãe tava ali, eu atendendo ele e tal, e tava
no auge. Tá. Aí, de repente, a mãe dele pegou, interrompeu a consulta e ele foi para ganhar peso. Falou assim, ô Chico, deixa eu pedir uma coisa para você. Eu falei assim, não, pois não, pode falar. Olha, eu não queria que ele ficasse muito forte, não, igual aqueles caras. No máximo, igual você, já tá bom, meio fortinho. Meio fortinho. Cara, desanimou, né? Você tava eu olhando no espelho e falando, pô, Conan. Jogou lá embaixo, né? Isso aí foi um dos casos que aconteceu, né? Mas, Chico, você tá falando aí de adolescência, de criança, de mais jovem. Qual que é a idade certa para malhar? Ou não certa, ou minimamente recomendável, ou que não pode prejudicar? Não, eu acho que mais ou menos atendo vários adolescentes com 14, 13 anos que já estão treinando, né? Nos Estados Unidos, a educação física nos Estados Unidos, para as crianças, é treino mesmo de musculação. Então, acho que meio que criaram um mito, né, nessa parte aí, mas eu acho que sempre é bom fortalecer, né? É tudo lógico, proporcional à idade, mas fazer um fortalecimento, um funcional, um treino resistido, com carga, progressivamente, né? E eu acho que não vai prejudicar em nada, Não. só vai ajudar aí a... Porque, assim, eu me lembro que eu comecei a malhar, eu tinha em torno de uns 12 anos, mais ou menos, 12, 13 anos. Tanto que o que a gente, assim, o meu corpo, ele foi montado quando eu tinha uns 18 anos. Eu acho que desde os 18 anos eu tenho o mesmo corpo. Eu já tive altos e já tive baixos, mas esse é o padrão. Disso aqui não sai muito, eu já criou uma memória. Construiu um alicerce. E eu me lembro que quando eu comecei a malhar, com em torno de 12, 13 anos, me lembro, o pessoal criticava a minha mãe porque deixou o Renatinho malhar com 12 anos, vai impedir o crescimento, vai acabar com os ossos. Antigamente tinha muito isso aí, né? Hoje, né, assim, tá aí o pessoal da educação física para explicar isso, que acho que foi criado um mito, né? Porque tem muitas pessoas que treinam aí desde cedo e, né, não prejudica em nada, né? Muito pelo contrário, vai ter um benefício aí, porque já criou um hábito, um alicerce, desde, eu acho que treinar cedo, atendo diversos adolescentes hoje que estão, né, nessa faixa de 13, 14 anos, que já estão treinando. E, Mas assim, tem que ser assistido, né? tem que ser assistido, né? Lógico. Aí, e tem um bom resultado, né? Estão crescendo, estão tendo um crescimento ponderal adequado e não está prejudicando em nada. Eu acho que até tá ajudando porque ele está indo para um caminho da saúde, né? Puxa, Ele está indo para um caminho certo. Então é importante. Legal. Ô Chico, agora saindo um pouquinho aí da vida profissional, né? O que você faz quando você não está trabalhando? Então, Renato, eu sou um cara bem família, né? Uhum. Meus pais são idosos já. Como Eu vejo de vez em quando você postar meu pai foto tem do seu 90 pai. anos, minha mãe 82. Como a minha esposa Bibi fala, você tem uma profissão também, que é a profissão cuidador. Então eu me amarro ficar com os velhos, Mesmo. entendeu? Assim, deitar no colo deles, né? Receber um cafuné. Uhum. E família, minha filha também, minha esposa. Eu gosto muito, muito assim, de natureza, que é essa parte da biologia minha. Então, assim, eu gosto muito de cachoeira, de rio. Esse final de semana você tava Eu numa tava, cachoeira, eu sempre vou para vi Visconde de videozinho Mauá. seu. Visconde de Mauá é como se fosse uma segunda casa minha. É Eu mesmo? vou para lá sempre, quase todo mês. Então eu vou para lá para me desligar, para me conectar com a natureza, para andar descalço no mato, para nadar no rio, para tomar sol, né, vitamina D, para curtir, né, para meditar, né? Então isso eu acho muito importante, esse contato com a natureza me faz muito bem. Isso é uma das coisas que eu faço. Uma outra coisa que eu faço também é que é um outro trabalho que eu falo, que eu tenho um hobby desde criança, que é o aquarismo. 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 Eu tenho 10 aquários, Renato. Eu tenho 10 aquários e dá um trabalho. Pra você ter uma ideia, domingo é um dia que eu passo o dia inteiro quase fazendo manutenção dos aquários. Caramba, 10 aquários, 10 irmãos. aquários. Você não conta por peixe? Não, peixe eu fiz uma contagem esses dias. Eu acho que eu tô com mais ou menos uns 280, 300 peixes. Foi uma contagem que eu fiz aí. Eu tenho muito, assim, eu amo isso. É um outro hiperfoco que eu tenho. Que louco, irmão. Amo. Aquarismo, é a primeira vez que eu vejo isso. Amo aquarismo, assim, é um hobby, assim, fantástico.
é um hobby que eu me entrego, assim, que é a minha terapia. Atrelado à biologia, né? Atrelado à biologia. Faz Assim, todo sentido. a biologia, assim, eu fiz a biologia, acho que foi um pouco por conta do aquarismo. Não só por conta do meio ambiente, né? Tanto que minhas tatuagens são tudo de peixe, ó. É mesmo? Ó, tudo de peixe. Qual que é esse Esse peixe aqui aí? é um peixe pré-histórico. É um peixe, um placoderme, é um peixe pré-histórico. Aí tem peixe, tem inseto, tudo tatuagem. Tubarão aí, é bicho. isso? Esse aqui não, ele é não. é um peixe, é tudo peixe pré-histórico também. Eu Entendi. tenho uns peixes primitivos em casa. Você tem? Eu tenho peixe Manda primitivo. foto pra nós, pra eu Vou ver. mandar foto. Então eu gosto de animal exótico, peixe exótico bem meio bizarro, assim, que todo mundo fala, nossa, que horrível isso aqui. Aí que eu gosto. Que legal, cara. 10 aquários é o seu hobby. Que doido. Eu não posso falar muito também, porque eu tenho 12 bichos em casa, cara. Caramba, Tenho que legal, 12. Renato. Eu tenho 5 cachorros e 7 gatos. Eu normalmente falo que eu tenho 8 gatos, porque tem a mim, né? Só que eu não vou fazer isso Não aqui. vai fazer essa Não propaganda, vou fazer né? essa propaganda, até porque eu sou casado, né? Então, mas são 7 felinos. Que legal, E, pô, a gente gosta bastante, cara. Eu acho que eu não posso ter peixe em casa, porque... cara. Ah, não pode. Gato não combina com Não, peixe. vai. É melhor não. Chico, que top, cara. E então você aproveita seu tempo vago com a família, tem esse hobby de peixe e no meio tempo você faz aí os seus esportes. Esportes, com certeza. Esporte todo dia. Todo dia dia eu faço esporte. Domingo também ou não? Domingo também, cara. Principalmente domingo eu não paro, né? É porque aquele transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, você tem que gastar energia. Então você tem que fazer. O esporte é o outro hiperfoco meu. Então, esporte é uma terapia também. Então, todo dia, se eu não vou, eu fico louco. Pelo menos um aeróbico, um cardiozinho ou uma musculação. Tem que fazer. Eu encontro você de vez em quando na academia aos sábados, que eu acho que bate o nosso horário. Bate o horário. Ou no domingo. Eu acho que no domingo eu já encontrei com você Domingo também. já encontrou. Legal. E, ô Chico, uma dica aí pro pessoal que tá se formando em nutrição ou que... Não, vamos fazer diferente. Eu quero 2 dicas suas aqui. A primeira dica pro pessoal que tá em alguma área, que tá trabalhando com alguma coisa e não está muito feliz e acha que, poxa vida, mas eu sempre sonhei fazer uma coisa, mas estou fazendo isso porque é o que me dá dinheiro. Você tem uma dica para essa galera aí, bicho? Não pensa 2 vezes, a vida passa muito rápido, vai de cabeça. Eu comecei a nutrição com 33 anos. Então, se eu tivesse na biologia ainda, eu não estaria satisfeito, não estaria satisfeito como eu estou hoje. Então, a minha dica é o seguinte: não tenha medo de começar, seja a idade que você tiver. Se você tem um sonho e quer mesmo aquilo, vá em frente e começa. Essa seria a minha dica. Que sensacional, cara. Eu não fiz essa conta aí. Você começou a nutrição... Com 33, né? Hoje eu tô com 45. Eu me formei com 37 anos. Eu comecei a atuar com 37 anos. Que top, irmão. Que top, cara. E para essa galera aí que tá, pros colegas nutricionistas que estão se formando, tem uma dica para eles também? Tem uma dica. Essa dica é o que eu faço até hoje, que eu acho que é um diferencial. Eu falo, gente, quando você estiver atendendo alguém, você tem que pensar o seguinte: aquela pessoa que você está atendendo é o amor de alguém, é o amor da vida de alguém. Você tem que atender a pessoa com empatia, com carinho. Você tem que atender a pessoa como você queria que alguém atendesse alguém da sua família. Você tem que dar um atendimento para a pessoa digno, porque a pessoa está ali e você está ali para servir a pessoa. Então, se você se entregar e fizer um atendimento com carinho, como você queria que alguém fizesse para você da sua família, você vai fazer um bom atendimento, você vai caprichar, né? O paciente vai perceber isso. Isso é importante em qualquer profissão, né? A gente tem que fazer isso, tem que fazer o bem para o próximo, tem que tentar fazer o máximo, dar o máximo que a gente conseguir para ele poder ter um resultado e sempre incentivar. Porra, meu irmão, que top, cara. Você falou uma coisa aqui extraordinária, cara. Chico, você de alguma forma acendeu uma centelhinha aqui em mim e publicamente eu preciso agradecer porque
você mudou alguma coisa dentro de mim aqui agora, porque você disse o seguinte, irmão. Quando você atender alguém, perceba que ele é o amor da vida de alguém. E, cara, que lindo isso. Faz todo sentido, irmão. Faz todo sentido. E realmente deve fazer muita diferença aí. É por isso que você tá onde você tá, irmão. Obrigado. Top, cara. Top mesmo. Ô, Chico, é... bem, 5 pós-graduações, é isso? Isso. Duas faculdades? Duas faculdades. Vou terminar a quinta pós, né? Que eu tô fazendo ainda, que é essa de emagrecimento. Vai ser a quinta pós. O que a vida te ensinou que todo esse estudo seu aí não te ensinou, cara? Eu acho que com a vida eu aprendi que se a gente fizer o bem, se a gente fizer o que é certo e fizer coisa boa, a gente vai receber em troca. Então tem que fazer o bem, a gente tem que fazer o bem, a gente não pode jamais pensar em fazer alguma coisa que prejudique alguém. Porque se a gente fizer o bem, a gente está plantando, alguma hora você vai ser recompensado, que o cara lá de cima tá vendo isso. Então acho que a vida me ensinou isso. Top, cara. E você falou do cara lá em cima, você... O que é Deus pra você, Chico? Então, assim, Deus... Assim, eu não sou um cara que vou na igreja, eu não frequento, Perfeito. não rezo, mas eu acredito que tem alguma energia superior, alguma coisa que comanda a gente. Deve ter alguma coisa muito forte, alguma coisa que, né, é divina, que a gente tem que acreditar em alguma coisa. Então, e eu acho que é o seguinte, né, Deus está no interior da gente, a gente não precisa ir na igreja, nem ser, a gente precisa o quê? Ser bom, precisa acreditar, precisa fazer coisas boas para poder ter isso que a gente acredita. Perfeito. Bem, eu gosto sempre de perguntar por que você faz o que você faz, mas puta merda, bicho, eu acho que eu já sei. Você logo no começo já desmistificou aqui que o seu grande motivo é ajudar as pessoas. Muito, muito, Renato. Assim, era o meu sonho. Assim, quando né, que eu falei fazer biologia, eu tinha um sonho. Eu falei, nossa, mas eu não estou ajudando muito ninguém. Eu estou vendo isso aqui, mas eu queria ver as pessoas satisfeitas de alguma forma, com alguma orientação minha, né, melhorando. E assim, isso é o meu combustível. Isso que me motiva. O que me motiva hoje, né, assim, é aquele idoso que foi lá debilitado e voltar com mais qualidade de vida, com alegre, porque melhorou a glicemia, ou porque melhorou algum exame que estava querendo, ou porque está com mais disposição. É aquela pessoa que tinha obesidade, mas está conseguindo sair do quadro de obesidade, porque tá perseverando, tá vencendo. Então isso é uma recompensa muito grande. Você vê o resultado das pessoas e a alegria das pessoas, né, de conseguirem atingir o objetivo. Isso recompensa demais. Top. E Chico, como é que você se vê aí no futuro? Então, no futuro é o seguinte, eu penso, primeira coisa, eu penso em nunca parar a gente tem que sempre se comparar como é que eu era antes, como é que eu tô agora, né? Perfeito. E quando eu faço essa comparação, eu vejo que eu evolui muito. Eu pego dietas antigas de 8 anos, 9 anos atrás, nossa senhora, olha como que eu evolui, como é que era. Eu gosto de fazer, né? Sou um pouco nostálgico, às vezes eu abro lá um protocolo, nossa, e eu quero continuar evoluindo, eu quero continuar aprendendo, né? Porque a ciência, ela evolui, ela não para. Então a gente tem que sempre ficar atualizado, sempre assim, nunca pode parar, ficar estagnado, porque senão você não vai acompanhar a ciência, você não vai conseguir trazer um resultado, né? Então vai mudando, tudo vai mudando, vão surgindo novos estudos. E a gente tem que evoluir com conhecimento, né? Evoluir, conhecimento faz a gente evoluir, né? E outra, um dos bens mais preciosos que eu penso é o quê? Continuar tendo saúde, né? Porque saúde é um bem precioso. Então, se eu sou um cara que prego saúde, né, nas redes sociais, se eu prego saúde para paciente, eu tenho que ser exemplo disso também. Então, eu tenho que fazer tudo certo.
Ô Chico, eu vou aproveitar a deixa aqui, cara. E vou te confessar uma coisa. Na verdade, eu já te confessei essa, mas eu preciso exteriorizar isso. Porque para mim fez muito sentido. Tem uma frase, né, um provérbio que diz que se você vai fazer alguma coisa que você não pode contar para ninguém, quer dizer que é melhor você não fazer essa coisa. E porque coisa boa não deve ser. Porque, ora bola, você não pode contar para ninguém. E eu fazia uma coisa que eu não orgulhava, não tinha orgulho nenhum do que eu fazia. Eu acabava fazendo por uma questão de dependência e por conta ali do meu ciclo também me permitia fazer isso sem ter vergonha, porque a maioria também faz, que é fumar. E eu fumei por muito tempo. Inclusive, a primeira vez que eu fui lá com você, eu fumava, mas eu não te contei. Porque eu não me orgulhava disso. Há uns 3 meses atrás, há 3 meses, hoje é 14, vamos fazer, até me arrepio, vão fazer 3 meses agora, dia 18, eu parei de fumar. Parabéns, porque eu pensei justamente em 2 coisas que você acabou de falar. Primeiro, envelhecer com saúde, cara. Ter saúde até o final. Segundo, eu prego alta performance. E a alta performance está atrelada à saúde. E que contrassenso é esse? Eu pregar de saúde e pregar alta performance e fumar. Para mim não fazia sentido nenhum. Eu amava aquilo que eu estava fazendo, porque quem tem vício no cigarro sabe muito bem do que eu estou falando, que é um prazer assim inexplicável. Só que eu me martirizava por dentro, porque eu falava assim, meu Deus, tá tudo errado, eu tô fazendo errado. E eu parei. Tomei a decisão, parei de fumar. Foi difícil, foi muito difícil. Eu passei um período muito triste, para baixo mesmo. Até você me deu uma combinação manipulada para fazer. Terápico, que ajuda. Isso, e me ajudou bastante. E hoje eu sinto, ô Chico, que não sei se vai fazer sentido isso para quem tá vendo e se vai fazer sentido para você, mas eu me sinto curado. Porque eu parei e agora eu sinto a minha energia, a minha endorfina mesmo, no mesmo nível do que quando eu tava fumando ainda, no último dia lá que eu fumei, eu tava em alta, que tava gostoso e tudo mais, e hoje eu me sinto com aquela mesma energia. Fantástico. E vou te falar mais, irmão. Tem um videozinho que eu até vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui para vocês assistirem, que chama O Bem Contagia. É um videozinho de uns 6 minutos, muito bacana. Que mostra, né, que quando uma pessoa é boa com outra, a outra também é boa, e o bem contagia, e vai contagiando, e a corrente volta, e você recebe o bem também depois. Eu tenho um cliente que fumava 2 carteiras por dia. Fumava aproximadamente 2 carteiras por dia. E quando eu ia visitar ele falava assim, pô, vou lá fumar um cigarrinho. E eu não fumava, eu só fumava assim final de semana, e ainda assim foi difícil para mim, mas eu só fumava meio que no final de semana. E eu ia lá com ele no estacionamento, e ele fumava, eu fumei, eu acho que uma vez 1 cigarro com ele, ou 2 cigarros com ele, não me lembro. E um dia eu cheguei e falei assim, irmão, parei. Ele falou, parou? Eu parei. Ele, pô, como é que você conseguiu? Eu falei, pô, parei. Decidi. Ele, tá bom, eu preciso parar também. E foi passando aquilo, e eu ia visitar ele, falava, pô, eu vou fumar um cigarro lá, você espera aqui? Eu espero, porque ele fumava de meia hora. Aí um dia eu cheguei lá, ele falou assim, Renatão, era uma sexta-feira ou uma quinta-feira, segunda-feira eu vou parar de fumar. Deu sério dele, sério. Eu falei, puta merda, cara, é uma decisão ainda, ele é uma decisão, e eu vou parar de fumar. Eu, pô, legal, eu super recomendo, conversei um pouquinho com ele, e isso foi há 2 semanas atrás. Ontem eu falei com ele ainda, falei assim, aí, tá firme? Dele, pô, tô sem fumar, tô num estresse absurdo aqui, mas tomei a decisão, tô sem fumar, cara. Puta, então quer dizer que contagiou também. Contagiou, com certeza, foi uma influência positiva aí que você fez. Nossa, perfeito, isso é bom. Eu imagino como você ficou contente de influenciar ele pro bem. Ô Chico, eu acho que inclusive, cara, foi um dos fatores decisivos, talvez,
não dos decisivos, mas um dos fatores que me fez, inclusive, virar essa chavezinha na cabeça e falar assim, puta, é isso, cara, é isso. Que prazer dele parou também e ele quer parar e eu já parei. Puta, por que eu tô triste? Não, com certeza, um ajuda o outro, né? Tem que ser assim, né? É um ajudando o outro sempre, tentando levar pro lado positivo, que isso aí só volta em dobro para você ajudar o cara desse jeito. Puta merda, que bacana, cara. Ô Chico, bem, a gente tá chegando no próximo aqui já do fim. Você, nessa sua jornada aqui, uma coisa que eu também gosto sempre de perguntar, e ver se faz sentido também para você, se você tem alguma coisa para me falar. Nessa sua jornada, você em algum momento adquiriu alguma coisa de material, alguma coisa para o consultório, alguma coisa profissional assim que fez você mudar o jogo, que fez você falar assim, puta, cara, se eu tivesse que recomendar alguém, algum profissional para comprar alguma coisa, seria isso, porque fez para mim uma diferença danada. Sim, com certeza. Foi logo quando eu comecei, o que foi, né? Que eu investi, lembra que eu falei? Eu investi na bioimpedância. E na época não tinha, assim, uma bioimpedância Embody, tetrapolar, que é uma bioimpedância. Isso é muito bom, uma tecnologia muito boa, né? Então, você consegue explicar ali vários dados pro paciente, como é que tá a composição corporal, quantidade de água. E, nossa, foi fantástico, assim. Isso aí seria essa resposta, né? A bioimpedância foi o que eu comprei, que eu falei, olha, se eu pudesse começar de novo, eu compraria de novo, como eu tinha feito. Perfeito. E eu sou meio viciadão em filme, em seriado, eu gosto de TV. Você sabe, Chico, que o último episódio que eu gravei, rapaz, eu sempre pergunto, eu sempre peço uma indicação de filme, de seriado, de alguma coisa para eu fazer, de assistir. E eu conversei com uma empresa de saúde, de segurança e medicina do trabalho, e são 2 sócios. Aí um sócio me falou aqui, 2 seriados, todo empolgado. Aí eu chegou no outro sócio e falei assim, e aí você, me indica alguma coisa pra assistir. Ele falou assim, eu nem tenho televisão em casa. Eu, como assim dele? Eu não gosto de televisão, não gosto de nada que me prenda. Eu nunca imaginava, hoje, 2022, conhecer alguém que não tem televisão em casa. Nossa Mas Senhora. ele não tem. Caramba, você tem televisão em casa, eu Chico? tenho televisão. Você consegue me indicar um filme, um seriado, não sei? Assim, eu não assisto muito filme, mas um filme que me marcou, pra você entender mais ou menos o estilo de filme que eu gosto. Não sei se você conhece um filme que chama O Labirinto do Fauno. Não. É um filme, ele é assim, Labirinto do Fauno. Assiste esse filme, é um filme assim meio surreal, tem algumas partes meio fictícias. Mas de encantado, assim, por causa do fauno, eu imagino que seja alguma coisa encantada. Isso, é muito legal, uma história que acontece durante uma guerra, né, na Espanha, só que ao mesmo tempo uma menina lá ela começa a ir como se fosse num sonho, num universo paralelo, é meio fictício, é um filme assim meio de ficção, é um filme, mas tem uma história legal, né, então eu gostei, foi um filme que me marcou, Labirinto do Fauno. Tem Netflix, alguma coisa assim? Eu acho que tem. Tá. Faz tempo que eu assisti, mas é um filme que me marcou. Legal. Chico, o que você tem como meta? Bom, a próxima meta minha é terminar a minha casa, que eu tô construindo. Tô terminando, acho que no ano que vem, se Deus quiser, já termino. Você começou? Não, faz um tempinho já. Nossa, e agora tá um absurdo o preço, Tá um absurdo o preço, né? Assim, a sorte que assim, o grosso já foi assim, tá meio que numa fase final. Então minha meta é o seguinte, é tentar terminar essa casa até março ou abril, né? No máximo, seria um sonho assim pra gente, né? Eu construí já desde quando eu casei no terreno da casa dos meus pais. Eu tenho uma casa lá que é independente, que o terreno é muito grande. Mas daí eu estou terminando de construir e essa seria a próxima meta. Legal. E também, assim, uma próxima meta que é meio louca que eu vou falar
Que muita gente sonha, eu quero ter um carro, quero não sei o quê. Eu quero ter um aquário de 12 mil litros. Mentira! Um aquário de 12 mil litros. 12 mil litros. Eu já até medi lá com o pedreiro. Ele vai ter 7 metros de comprimento, 1,5 metro de largura e 1 metro de altura. 1,5 metro de largura. 7 metros de comprimento, aquário de alvenaria. E 1 metro de altura. De alvenaria. De alvenaria. Ele é de concreto, como se fosse uma piscina, Sim. né? De concreto, mas com as placas de vidro na frente. Eu quero ter esse aquário, é uma próxima meta minha, porque eu tenho um sonho ainda de poder ainda nadar com meus peixes. Que da hora, cara. Muito legal. Mas você vai fazer nessa casa que Nessa casa que eu tô construindo tem um porão, e no porão tem um local que eu vou construir esse aquário, que vai ser uma meta minha, né? O aquário hoje... Você leva pra ver? Eu levo, com certeza. O aquário hoje que eu tenho, o maior é de 1.000 litros, que já é um 1.000 litros? 1.000 litros, é um aquário grande já. Tem 2 metros de comprimento, só que é o seguinte, eu quero fazer um de 12.500 litros, que eu medi lá, que é o que vai dar, é uma meta minha. É ter esse aquário, né? É igual eu tenho um amigo que fala, eu quero ter tal carro, eu quero ter não sei o que, eu falo... Não, na verdade é que o Matheus hoje tá falando pra mim que a meta dele era uma figurinha lá do Neymar, não sei, premiada. Aí, ó, o cara tá sonhando com um aquário, Matheus. 12 mil 12 mil litros, cara. 12 mil, é bastante, é uma piscina, né? Então, assim, esse é um dos sonhos que eu tenho. E outro sonho que eu tenho é de também, quando terminar a casa, é de viajar bastante. Eu acho que, assim, viagem, assim... Você pensa em aposentadoria, Chico? Eu não penso, assim, eu penso que, como eu amo o que eu faço, eu não sei, mais pra frente, se eu não tiver saúde, aí tudo bem. Acho muito difícil eu não ter saúde. Mas eu penso, assim, em viagem. Uma coisa que eu quero é viajar mesmo para locais de natureza, assim, por exemplo... locais que tenham floresta, neve, mar, mais visual de natureza mesmo, entendeu? Entendi. Então tem alguns locais que eu quero ainda aí conhecer, por exemplo, ali a região da Toscana, na Itália. Um lugar que eu fui em 2018, eu quero voltar, é na Suíça, que eu fiquei apaixonado pela Suíça por conta dos Alpes, a beleza dos Alpes, da natureza, né? Tem uma cidade que eu fui lá que chama Grindelwald, lindo. Então, assim, tem alguns locais que eu quero voltar ainda e conhecer alguns outros, né? Entendi. Legal, Chico. Vou fazer uma última pergunta. Você já teve cabelo um dia? Caramba! Tive bastante, mas só até os 21 anos. Aos 21? Começou a cair, 21 começou a cair. Mas até os 21 tinha cabelo. Aí começou a entrada com 21. Aí com 25 eu já aderi a moda do careca. Caramba, já. Eu falei, eu vou raspar total, porque senão ia ficar só com o bigode na nuca. Bigode na nuca. Aí não ia dar. Eu logo no começo eu ia falar aqui pro pessoal, não é sósia não, tá? Não, porque, né, 2 careca, barba. Você sabe que um advogado começou a trabalhar com a gente aqui e ele é calvo, tem as entradas assim e faltava um pouco aqui, bem pouquinho. E ele jogava assim pra trás no começo. Aí depois ele foi raspou, mas raspou na 3, 4, e daí tinha um pouquinho assim e ficava aquele negócio lá. Aí eu falei pra ele, pô, cara, você tem, sei lá, 20 e poucos anos e tá com cara de 40. Fica mais velho. Raspa o cabelo. Aí ele falou assim, meu Deus, minha mulher vai largar de mim. Eu falei, não, vou raspar. Eu trouxe a maquininha aqui no escritório. Eu mesmo raspei na sacada ali. Ele falou, minha mulher vai bater em mim. Chegou, depois mandou mensagem pra mim, o chefe. Tô fazendo o maior sucesso aqui, careca. Com certeza, fica melhor, né, cara? Aquele cabelo, um pouquinho de cabelo só é feio, né, cara? Eu também 2, 3 dias já passa gilete, já, isso né? Aí, é isso que eu faço. Tem que passar o preço da barba. Acho que é 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Uma vez por semana eu volto. Outra vez eu só passo pra frente. Começou a crescer, a gente já fica incomodado, né? O meu já tá grande. Tá grande já, dá até pra pentear. Já dá pra pentear. Chico, sensacional, muito obrigado, irmão. Eu que agradeço, cara. É uma honra estar com você aqui.
Fala pro pessoal aqui nessa aqui agora, como que o pessoal te encontra? Nessa aqui? Nessa aqui? Nessa aqui primeira. Como que o pessoal te encontra, cara? O pessoal me encontra, eu atendo na clínica da doutora Beatriz Schmidt, que é dermatologista aqui em Guará, fica na rua Durval Rocha, 442, Vila Paraíba. E tem na minha rede social, no meu Instagram, né, Chico Zaltzman, tem um link lá na minha bio, né, um contato também está nos destaques dos meus stories. É só olhar lá que o pessoal me acha lá para poder agendar consulta. É isso, meu irmão. Obrigado, cara. Obrigado demais. Tamo junto. Eu ia falar pra gente fazer uma queda de braço aqui, mas eu fiquei com medo, cara. Você tá muito louco, forte pra mim. Eu tô muito velho, né? Ô, Chico, você falou uma coisa aqui que mudou minha vida, eu vou reforçar, cara. Você falou assim, lembre-se, vou resumir, tá? Lembre-se que os seus clientes, aliás, vamos fazer diferente? Lembre que o seu cliente é o amor da vida de alguém. Isso foi incrível, cara. Perfeito. Incrível, obrigado. Nada, tamo junto, Renatão. Então é isso, pessoal. Aqui, Renato Naldi, host e diretor do podcast do Change Network, gravando mais um episódio hoje com o Chico Zaltzman aqui dando uma aula pra gente de nutrição, de vitória. E lembrar vocês, mais uma vez, de se inscrever aqui no canal e de não deixar de sinalar aqui o sininho, porque toda semana a gente disponibiliza aqui uma conversa como essa. Pessoal, muito obrigado pela preferência, muito obrigado pela paciência e até a próxima.